Muita gente tem como consenso que a democracia é o melhor sistema político que existe. Mas, o que eu observo nos últimos anos é que eu não sou mais a favor da democracia. E pelo visto, é crime no Brasil você falar que não é mais a favor da democracia. Cara, porque depois de pensar bastante, eu pensei que a democracia nada mais é do que uma injustiça. Você dá voz aos burros, voz a quem não agrega pro país. Pensa comigo. Sistema eleitoral. A cada 4 anos você trocar de presidente, cara, não é uma coisa legal. Pensa comigo. O presidente, ele vai 4 anos pra uma direção política, seja lá de esquerda ou de direita. O cara vai pra uma direção X. Depois troca de presidente pra um cara de outro lado político. Aí o cara leva pra outra direção Y. Aí depois troca de novo, o cara volta pra direção X. Ou seja, não seria muito melhor a gente tivesse o mesmo presidente por 30, 40, 50 anos, levando para a mesma direção? A gente só tem que escolher esse cara bem, pra não levar 30, 40, 50 anos numa direção fodida. Mas o que eu percebi nos últimos anos? Que o único país que a democracia funcionou bem foi os Estados Unidos, que apesar de os republicanos e democratas serem partidos com ideias distintas, eles ainda levam os Estados Unidos na mesma direção. Mas agora, quando a gente vê países subdesenvolvidos como o Brasil, a polarização, por exemplo, Bolsonaro e Lula, são personas com visões políticas extremamente distintas. Então, quando um sai e outro entra, cada um leva o país para uma direção totalmente oposta uma da outra, diferente dos republicanos e democratas, que apesar das divergências, eles ainda não têm Estados Unidos em primeiro, sabe? United States in first, you know? Então, tipo assim, cara, a gente tem que começar a repensar se a democracia é o melhor sistema político que realmente existe para países de terceiro mundo. Eu percebo que em países de primeiro mundo, países decentes, que não existe essa polarização muito alta, pode até funcionar. Mas agora, quando você olha todos os países de terceiro mundo mais desenvolvidos assim que existe, você vê China e etc, são países que são uma ditadura mesmo realmente. Só que as pessoas tendem a olhar isso com mau olhos, entendeu? Mas não necessariamente, cara. Porque a gente vê democracia no Brasil, por exemplo. Hoje no Brasil, todo mundo tem o mesmo poder de voto. Seja lá você uma pessoa que contribui, paga bilhões por ano de imposto pro governo, e seja lá você um cara que só suga do país. Por exemplo, tem cidade no Brasil, não sei se você conhece a cidade chamada Itaubal, no Amapá. 93% das pessoas recebem Bolsa Família. Uma cidade com mais de 10 mil habitantes e tem 29 pessoas de carteira assinada. Aí você me fala o seguinte, uma pessoa dessa, nessa cidade, tem que ter o mesmo poder de voto que você? Não tem que ter. A democracia, ela não é justa e não é o melhor sistema político. A democracia nada mais é do que dar voz aos burros. E os burros, os pobres, os mortos de fome são justamente as pessoas mais vulneráveis para qualquer discurso político populista, entendeu? Então o que acaba acontecendo nesses países de terceiro mundo? Como existe uma população pobre, uma população vulnerável muito alta, os políticos ali malandros se aproveitam justamente dessa vulnerabilidade para poder prometer qualquer mixaria para você, como picanha e uma cervejinha gelada, não é mesmo? Aquela picanha, uma picanha com uma gordurinha em cima e uma cervejinha gelada, né, companheiro? Então, tipo assim, cara, o que a gente percebe na democracia? Quanto mais pobre for um país, menos a democracia vai funcionar, porque mais vulnerável vai ser aquela população e mais políticos vão se aproveitar disso para poder tentar comprar o seu voto com mixaria. E como o seu voto vale o mesmo do que de uma outra pessoa que produz pra nação, não compensa você tentar convencer o rico a votar em você. É mais fácil você tirar do rico, tirar 100 de um rico e dar 1 para 100 pobres e ganhar 100 votos, do que ganhar um voto do rico, que o voto de todo mundo vale o mesmo. Se a gente realmente fosse ter uma democracia no Brasil, a gente tinha que dar uma equilibrada na balança de voto aí. Eu não acho que o pobre e o rico, não o pobre e o rico, tá? Tipo assim, eu diria uma pessoa que paga imposto e a pessoa que não paga imposto, por exemplo. Uma pessoa que produz e uma pessoa que não produz pro país. Tinha que dar uma equilibrada na balança de voto, cara. Não é todo mundo que tinha que ter o mesmo poder de voto. E por mais que, quando eu falo isso, algumas pessoas podem achar, caralho, é um absurdo, esse cara tá maluco, entendeu? Existem certos padrões que o sistema tenta colocar na sua cabeça, que todo mundo tenta identificar que é X. Quando alguém chega pra você e fala Y, durante toda a sua vida te falaram que foi X, que o sistema democrático é o melhor sistema que existe, todos são iguais, todo mundo tem que ter o mesmo direito, todo mundo tem que ter as mesmas coisas. Sempre falaram isso pra você a vida toda. Quando alguém chegar e falar Y pra você mesmo, você vai estranhar logo de cara, vai estranhar mesmo, porque é algo divergente ao que sempre te ensinaram, entendeu? E tudo aquilo que é novo pra você, uma visão diferente, que é um contraponto ao que a sociedade toda fala, você tende a ver como uma estranheza no início. Mas eu te garanto
que você dá o mesmo direito de voto pra um cara que recebe Bolsa Família e pra um cara que paga bilhões em impostos, como, sei lá, o velho da van, cara, não faz sentido os dois terem o mesmo poder de voto. Esse cara que recebe Bolsa Família, ele é tão inútil pra sociedade que é o seguinte, o que é o cara que recebe Bolsa Família? Ele pode, por um momento ali, da vida dele bem curto, 1, 2, 3 meses ali que ele tá desempregado e tal, ele pode estar recebendo Bolsa Família ali por alguma situação difícil que ele tá passando momentaneamente. Mas tem gente que recebe Bolsa Família há 10 anos, 20 anos. O objetivo do Bolsa Família é justamente ser uma fonte de renda provisória enquanto você está procurando um emprego. Mas as pessoas se escoram e acabam se tornando uma pessoa improdutiva. Aí essa pessoa é um verme para a sociedade. Por quê? Porque o cara que recebe Bolsa Família há 10, 20 anos, essa pessoa ela tá pegando o excedente de produção de outras pessoas, ou seja, outras pessoas produziu para se manter e sobrou, aí o governo rouba esse dinheiro de você via imposto, aí o governo pega esse excedente de produção de quem produziu e entrega via Bolsa Família pra um cara que não consegue produzir nem ao menos pra se manter. Você tem noção o quão maluco é isso? A gente tinha que, pelo menos, então, mudar o Bolsa Família, que é o seguinte, ele tem um limite máximo que você pode usufruir dele. Por exemplo, 6 meses, 1 ano, justamente pra você não se escorar no Bolsa Família há 20 anos. Tem gente que não trabalha, cara, tem gente que prefere fazer filho pra poder ganhar mais R$ 50 por mês do Bolsa Família, do que realmente ir lá e trabalhar decente. Eu tenho empresa no Brasil e eu sei o quão problema de falta de mão de obra nós temos no Brasil. Eu moro nos Estados Unidos, mas eu tenho empresa aqui e tenho empresa lá. E eu tenho muitos amigos empresários no Brasil. Cara, o problema que a gente tem de falta de mão de obra é insano. Gente pagando aí 2 salários mínimos pra você não ter qualificação nenhuma. Só você ter dedo e não ser minimamente mongoloide. E você não consegue encontrar pessoas pra contratar, porque os caras preferem, sei lá, quer receber no Bolsa Família, entendeu? Cara, se você é um empresário, você provavelmente deve estar passando pela mesma dificuldade que eu. Mão de obra hoje no Brasil, principalmente mão de obra decente. Não é retardado. Decente. O cara que, tipo, tem um mínimo de responsabilidade, o cara que tem o mínimo de inteligência, assim, um cara que aguenta um pouquinho de pressão, porque hoje você vai contratar uma pessoa, se você colocar um pouquinho de pressão na pessoa, encurralar ela um pouquinho na parede, eles peidam na farofa. Eu não aguento, é muita pressão pra mim. Vira homem, porra. Vira homem. O homem foi feito pra poder aguentar pressão. O homem foi feito pra poder ser colocado na parede, sim. O homem foi feito pra poder confrontar os problemas. Então hoje, quando você vai contratar alguém no Brasil, é isso. Você não encontra gente porque tem... A gente prefere ficar recebendo Bolsa Família e quando encontra é um bando de mongoloide, entendeu? Então qualquer empresário no Brasil hoje vai concordar comigo, estão passando pelo mesmo problema, Cara, o Bolsa Família ele tinha que ser limitado aí a 6 meses a 1 ano. Quem recebe Bolsa Família aí, por exemplo, tem que perder o seu direito a voto pelo menos momentaneamente. Parou de receber o Bolsa Família, pronto, seu direito a voto volta. Entendeu? Ou se não, se vocês quiserem manter o Bolsa Família aí, o direito a voto, mantém. Mas equilibra então, cara. Não é, tem que mudar então esse sistema de voto aí. Não é todo mundo que tem que contar como um voto, não. Não faz sentido nenhum. O cara que tem uma empresa que paga bilhões. O cara que paga bilhões em imposto, ele não usa nada público. Ele só existe pra poder sustentar pobre. Porque ele não utiliza nada público. O cara nem a rua pública ele usa. O cara anda de helicóptero. O cara nem a polícia ele usa. Ele usa segurança particular, ele usa carro blindado. Hospital ele não usa hospital público. Os filhos dele não estudam em escola pública. O cara não usa nada público. Nada, absolutamente nada. E o cara paga bilhões de imposto pra não usufruir nada, pra um monte de gente que não produz absolutamente nada ficar usufruindo do que ele produz. Tá muito errado as coisas, A gente precisa encontrar um sistema mais igualitário, cujo as pessoas consigam produzir, entendeu? Porque hoje também no Brasil existe, cara, toda uma estrutura, toda uma engrenagem que incentiva a não produção. Essa ideia do curtir a vida, essa ideia de que muitas pessoas colocam em jovens que você tem que ser feliz, você tem que curtir a vida. Cara, homem não tem que ser feliz. Essa que é a verdade. Homem não nasceu pra ser feliz. Homem nasceu pra ser homem, pra prover, pra criar família, pra poder ser foda, pra poder pegar o problema e bater de frente, pra poder ver o risco, encarar o risco olho a olho e falar: venha cá, entendeu? Eu vou comer o seu cu. Então, tipo assim, essa ideia também que muitas pessoas vendem de ser feliz, de morar na praia. Presta atenção. Você acha que os nossos ancestrais, que eram guerreiros ali, que lutavam em cima de um cavalo com uma lança na mão, você acha que essa pessoa tava buscando ser feliz? Ela não tava buscando ser feliz não, meu amigo. Ela buscava fazer a função dela na sociedade, entendeu? Que era produzir, proteger sua família, procriar, fazer filhos, ganhar dinheiro, proporcionar
a melhor qualidade possível que você consiga pra sua família. Agora vendem uma ideia de ser feliz. Você vê toda a Europa aí, cara, a Europa é o exemplo perfeito disso. A Europa, eles tentam vender a todo custo essa ideia de que você tem que ser feliz, acordar de manhã e correr na praia, trabalhar 3 dias na semana, 5 horas por dia. Cara, isso é uma ideia antiprodução, é uma ideia burra, cara. Por isso que a gente vê a Europa hoje caindo aí, ó, caindo sobre imigrantes, caindo sobre... Por quê? Porque o branco europeu não faz filho, o branco europeu não trabalha, o branco europeu só quer saber de qualidade de vida. O que vai acontecer? Você se tornou um povo fraco, você se tornou um povo vulnerável, aí um outro povo, os árabes e africanos, se aproveitam disso para poder ir lá e te substituir. Simples. Existe um ciclo natural da natureza, entendeu? Darwin mesmo falava que quando uma raça ali se torna fraca, se torna vulnerável por estar se preocupando com qualidade de vida e blá 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 blá, outro vai lá e vai substituir ela, entendeu? Um outro povo superior, não superior, né, mas que tipo assim, está acima da cadeia alimentar dela justamente porque está se preocupando com um monte de buchetagem, vai lá e vai te substituir. Então, o que eu falo? Cara, não caia nessa de ter qualidade de vida, principalmente se você é jovem. Se você tem 45 anos, beleza, você já produziu bastante, já criou família, top. Mas agora você é jovem. Por que caralho você tá buscando qualidade de vida? Jovem não tem que ter qualidade de vida, jovem tem que produzir, tem que ser útil para a sociedade, entendeu? Tem que agregar, senão o Brasil vai cair na mesma ladainha da Europa, entendeu? Vai cair em ruínas. Vai ser substituído por imigrantes mais produtivos, porque a gente vai ver uma falta de produtividade no Brasil, que é o que qualquer empresário no Brasil já tá vendo. Pessoas improdutivas, pessoas burras, que querem saber de beber, ficar fumando maconha, ficar indo pra rolê, não quer saber de trabalhar, de criar família, de produzir, de nada. Nós vemos o que? Um povo fraco e vulnerável, então, nesse cenário. Aí os empresários vão ter que buscar pessoas em outros locais. O que significa? Imigração, exatamente. Porque a demanda de mão de obra existe, por causa dos empresários que estão precisando. Só que a oferta de mão de obra não existe, porque a oferta daquele país, Brasil, é de um povo inútil. Então essa demanda vai ter que ser suprida com oferta de fora, imigrantes. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Se o Brasil realmente continuar nesse caminho aí, de gente burra, pessoas improdutivas, só tem um caminho, que é sumir o Brasil, cara, eu diria que em 50 anos, 90% do mundo vai ser indiano, árabe, pessoa do sudeste asiático e africano. Porque são as únicas pessoas que produzem ainda pra sociedade. As únicas pessoas. Você olha o branco europeu, o branco americano, o brasileiro médio, o cara quer acordar de manhã e correr na praia do Rio de Janeiro, entendeu? Porra, enquanto o cara africano, lá o árabe, tá acordando de manhã, fazendo 6 filhos e indo trabalhar nos seus 18 empregos. Entendeu? Aí o empresário vai preferir contratar quem? Não é questão do empresário preferir contratar. Se uma pessoa realmente produz mais, tende a no longo prazo a riqueza do mundo ser transferida para essa pessoa, de uma maneira ou de outra. Seja essa pessoa tendo uma empresa, seja sendo funcionário público, seja trabalhando para os outros. Se uma pessoa produz mais que a outra, tende no longo prazo. Se hoje a riqueza tá na mão dessas pessoas que correm na praia, vai ser transferida para essas pessoas que acordam de manhã e faz 6 filhos e trabalham em 18 empregos. Em algum momento essa riqueza vai ser transferida. Já tá sendo transferida, para falar a verdade. Quando a gente vê hoje aqui nos Estados Unidos os grupos étnicos mais bem-sucedidos financeiramente falando, não são os americanos brancos, são os imigrantes. Sabe quem tá em primeiro? Os indianos, sim, com uma renda acima de $100 mil ano em média. E quando a gente vê um americano branco, algo em torno de $50 mil. Ou seja, é um fato que quando um povo se torna inútil para a sociedade, a demanda por mão de obra vai ter que ser suprida de estrangeiros, imigrantes. E os imigrantes produzem muito mais que aqueles nativos. Então, tende a riqueza daqueles nativos serem transferidas para esses imigrantes e esses imigrantes serem o futuro daquele país. Vai acontecer uma espécie de substituição de população. Cara, que brisa que eu entrei nesse vídeo. Mas, mano, é 100% verdade. Se você concorda comigo, comenta aqui embaixo, deixa sua curtida e me fala se eu tô maluco, mas tenho certeza que eu não tô maluco. Não tô maluco. Pensa, assiste esse vídeo de novo, presta atenção em tudo que eu falei aqui, porque eu não tô doido. Não tô doido. Devemos acabar com a democracia. A democracia não funciona em país de terceiro mundo. Devemos acabar com o Bolsa Família. E as pessoas estão improdutivas. Misturei 3 tópicos nesse vídeo. Mas não importa, é isso. Se inscreve aqui porque tem vídeo todo dia aqui no canal. Até mais.